Olá, hoje nós vamos para o capítulo 8 do primeiro livro de Reis. Hoje vai acontecer uma coisa muito importante, muito interessante. É a transferência da arca para o templo que foi construído. Nós já vimos como foi a construção do templo, nós já entendemos como foi toda a arquitetura do templo, você já acompanhou comigo, já fizemos um tour virtual dentro do templo. Tudo bem, então agora o templo está prontinho, então ele vai receber agora o objeto mais importante, que é justamente a Arca da Aliança. A arca, ela está na cidade de Davi, né? Lembra que numa tenda, você lembra que Davi fez a primeira transferência da arca, trazendo a arca para a cidade de Davi, né? Quando Jerusalém foi conquistada, e agora a arca será levada da cidade de Davi, de uma tenda, né? Para dentro do templo. E aí, quando a arca chegar, o templo será dedicado. O que é dedicado? Consagrado. Vai haver a consagração com um enorme número de sacrifícios um número de sacrifícios que vai acontecer para a dedicação do templo. Acompanhe comigo então. Quero agradecer você pelos comentários. Eu leio todos os comentários. Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Eu não estou tendo tempo de responder e ler aqui para a gente aproveitar bastante o tempo que a gente tem junto. Mas eu peço a você, muito mesmo, peço que você divulgue esse vídeo, divulgue esse nosso encontro de leitura bíblica e aprofundamento. Quero que você se inscreva, quero mesmo que você se inscreva aí, ó. É importante que você se inscreva. Tem embaixo escrito inscrever-se e aciona o sininho, não precisa pagar nada. É só para você se inscrever e eu ter sempre contato com você, enviando as notificações para algum encontro nosso aqui. Vamos ler? Espírito Santo no coração e a Bíblia na mão. Nós vamos ler o texto hoje da transferência da arca e também da dedicação do templo, tá bom? Muito bem. Então convocou Salomão junto de si, em Jerusalém, os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etani, que é o 7º durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca, sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades no lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera, no Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então, Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade, por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Né? Na escuridão, ele está ali na escuridão. O templo do Santo dos Santos, ele não tem entrada de luz, depois a gente vai ver. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e abençoou o rei.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi e que pela sua mão acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: Quando tiveste a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. Será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos pais quando os tirou do Egito. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Vós sois fiel à vossa misericórdia, a vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Cumpristes a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. O que vossa boca falou, realizou a vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realizai a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: Não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim, como tu mesmo fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Entretanto, Senhor Deus meu, atendei a oração e as súplicas de vosso servo, ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo, que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar no qual dissestes: o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar, ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e fazendo jurar, for tomado juramento diante de vosso altar nesse templo, vós do alto dos céus farei justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos por ter pecado contra vós, se voltarem para vós dando glória ao vosso nome e vierem orar e vos suplicar nesse templo, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel e reconduzi-o à terra que destes a seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais chuva por terem pecado contra vós, se vierem orar nesse lugar dando glória ao vosso nome e se converterem de seus pecados por causa da sua aflição, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado dos vossos servos e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhe o bom caminho que devem seguir e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo com herança. Quando virem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cercar o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga do seu coração, levantar a mão para este templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus e perdoai-lhes. Fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez, vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos do homem.
E desta sorte, eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao vosso povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa do vosso nome, porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do vosso poder e do poder do vosso braço. Quando vier orar neste templo, ouvi-o do alto dos céus, do alto da vossa morada, ouviu e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra conhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo sair para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouviu dos altos céus as suas preces e súplicas e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque, e quando em vossa ira os entregardes nas mãos dos seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se na terra do seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem do seu cativeiro dessa forma: nós pecamos, cometemos iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a seus pais, para essa cidade que escolhestes, para este templo que construí o vosso nome, ouvi do alto os céus, do alto da vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas com que cometeu contra vós. Tornai-o simpático aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles. Porque Israel é o vosso povo e a vossa herança que tirastes do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vossos servos e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor esta prece e esta súplica, levantou-se diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé abençoou toda a Assembleia de Israel, dizendo em alta voz: bendito seja o Senhor, que, como havia prometido, deu paz ao seu povo de Israel. Não falhou uma palavra sequer de todas as boas palavras que dissera pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja convosco, como esteve com nossos pais. Mas não nos deixe nem nos abandone, mas incline os nossos corações para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos as leis, os mandamentos e os preceitos que Ele prescreveu a nossos pais. Que essas minhas palavras que supliquei ao Senhor estejam presentes em sua memória dia e noite, para que se faça justiça ao seu servo, ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada um. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor, que é Deus e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje fazeis. O rei e todo Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Meu Deus! Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo,
e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia vinda desde Amate até a torrente do Egito, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo, eles voltaram para suas casas, abençoando o rei com o coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a seu povo de Israel. Olha, vou te falar, você viu o tamanho da oração do Salomão? Pelo amor de Deus, uma reza comprida do Salomão aí, né? Mas por quê? Por causa da dedicação, por causa da transferência da arca e da dedicação do templo. O que aconteceu? Muito bem, o templo está construído, muito bonito, riquíssimo, maravilhoso. Quem construiu foi Salomão. A ideia era do Davi, o Davi não teve tempo de construir, mas estava previsto que não seria Davi quem construiria o templo, mas seu filho Salomão. Salomão era um bom governante, um bom político, tinha paz com todos os seus vizinhos, era um reino muito rico, e Salomão então tinha todas as condições favoráveis para se construir o templo. Construiu um belíssimo templo maravilhoso. Muito bem, agora, e já construiu também, já te falei, tem um palácio maravilhoso do Salomão também, construiu bem do lado do templo um palácio maravilhoso. Templo construído, palácio do Salomão construído, vamos agora trazer a arca. Onde está a arca? A arca está lá na cidade de Davi, primeiro lugar onde Davi trouxe a arca e colocou ali. Onde que ela fica? Ela fica numa tenda, como ela ficava no deserto. Uma tenda bonita, lá dentro tem tudo. Tem também separado por um véu, que é o Santo dos Santos. Tem os utensílios, o altar de incenso, o altar dos pães, os menorados. Mas Salomão vai trazer tudo. E traz. Ao trazer, é um momento bonito, festivo. Lembra até aquela vez que o Davi trouxe a tenda lá para a cidade de Davi, né? Aí aquela festa maravilhosa, todo mundo vem, só os sacerdotes tocam na arca. Por quê? Porque a arca é a presença de Deus, né? Diz nesse capítulo 8 que dentro dali só tem as tábuas da lei que Deus escreveu com o seu dedo, olha ali, está tudo ali. E essa arca é a presença de Deus. Coloca a arca dentro do Santo dos Santos. Depois a gente vai ver ali, o Santo dos Santos é aquela maravilha, né? Os dois querubins que são animais quadrúpedes, né? Com as asas, uma encostando na outra e a outra asa encostando nas paredes, e ele ali embaixo, ali a arca ali protegida, não tem janela, não tem nada, maravilhoso, coloca ali. Aí o Salomão sai, vai lá para fora, está praticamente Israel inteiro, um monte de gente está ali, E aí Salomão, ele vai oficiar o sacrifício, oficiar a prece. E Salomão é sacerdote. Salomão não é sacerdote. Deixa eu te contar um segredo aqui. O rei, em alguns momentos, ele tinha prerrogativas de sacerdote. Isso foi um costume que acabou depois do exílio da Babilônia. Antes do exílio da Babilônia, quem poderia oficiar as celebrações, oferecer sacrifícios, era o sacerdote e, eventualmente, o rei. O rei era tido meio como sacerdote, podia fazer orações, podia oficiar sacrifícios e holocaustos, como o Salomão fez. Depois do exílio da Babilônia, há uma separação completa. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Sacerdote não faz coisa de rei, e rei não faz coisa de sacerdote, mas depois do exílio da Babilônia. Mas aqui, nós estamos no momento em que o Salomão se assume ali como um sacerdote.
vai para frente do altar e faz uma oração enorme que nós acabamos de... Uma prece. Ele levanta as mãos e faz uma oração. E nessa oração o que ele fala? O templo é o lugar da presença de Deus. Deus habita esse templo porque Deus está ali onde está a arca. E aí Salomão vai enumerando. Todas as vezes, se você estiver numa guerra e se você pedir e rezar e vir a esse templo rezar, se tiver com o coração limpo e perdoado e livre dos seus pecados, Deus vai te conceder. Se você estiver doente e você vier a esse templo, Deus vai te conceder. Se você estiver passando pela fome, pela peste, pela epidemia, pela isso, por aquilo, e vier a esse templo, Deus vai te conceder. Aí, mas Salomão sempre na sua prece lembra o seguinte: Deus vai te conceder, contanto que você peça perdão dos seus pecados, né, repare os seus erros, os seus danos. Então, na verdade, Deus até concede se você vai ao templo, mas você tem que fazer a sua parte. E aí Salomão acrescenta uma coisa interessante: as pessoas que estão longe, numa guerra, combatendo, se voltarem para este templo e rezarem, Deus vai te conceder. Se uma pessoa que mora longe não pode vir aqui no templo, está precisando, está doente, está passando por uma situação difícil, uma epidemia, uma doença, se voltarem para esse templo e rezarem, vai conceder. Também, então, nessa prece que Salomão faz, ele fala que o templo será o lugar da graça de Deus, né, dos pedidos que serão atendidos, em duas situações. Se você for até o templo e pedir, Deus vai te conceder, contanto que peça perdão dos seus pecados, peça perdão daquilo que você fez errado. E a outra situação você não precisa nem estar no templo, nem na cidade de Jerusalém. Você pode estar longe, bem longe daquela cidade, bem longe do templo, mas se você se voltar para o templo e pedir, você vai ser concedido a você. Também observando aquilo, peça perdão dos seus pecados, peça perdão e se apresente diante de Deus. Isso é uma coisa muito interessante, porque todas as religiões, grandes religiões, têm esse costume. Olha que interessante. Lá, desde o templo que Salomão construiu em Jerusalém, voltar-se para o templo e rezar é algo que faz com que você estivesse junto de Deus. Depois, nós temos no cristianismo também, e principalmente no catolicismo, que nós podemos, eu vou explicar daqui a pouco, também rezávamos voltado para o Oriente. Você sabia disso? Sabia não? Você sabia que até 1960 e pouco, antes do Concílio Vaticano II, todas as igrejas católicas, elas deviam estar voltadas para o Oriente. Chamava igrejas orientadas. Tanto é que você deve conhecer, se você conhece uma igreja antiga aí na sua cidade, que foi construída antes de 1960, você vai ver que o altar sempre é voltado para o Oriente. Sempre voltado para o Oriente, né? Então, geralmente, a missa ela é celebrada voltada para o Oriente. É engraçado isso, né? Não é engraçado, não. É porque, na verdade, essa recomendação foi assumida por nós também. Porque tem também o sentido de que o Oriente é que vem o Sol, o Oriente é que vem Jesus como o Salvador, e o Oriente é que, para nós, no Oriente estamos voltados para Jerusalém, da onde veio a nossa salvação, pela ressurreição de Jesus. Meca tem isso também, né? Os muçulmanos têm isso, só que eles rezam voltado para Meca, né? Para Meca, ou seja, voltado para Meca significa que eles estão sendo transportados por lá. Mas isso é comum entre as religiões. Depois eu explico um pouquinho mais. Mas você vê que aí depois Salomão termina essa grande oração, né, na frente do altar, e aí, para a dedicação do templo, para a consagração do templo, se faz uma festa que dura praticamente 14 dias. E aí, meu filho, são imolados bois e ovelhas da quantidade fenomenal. Sacrifícios e holocaustos são apresentados ali.
Diz a Bíblia que era tanto sacrifício apresentado que nem o altar deu conta de consumir os sacrifícios, que teve que usar o átrio, praticamente o pátio do templo, para que os sacrifícios e holocaustos fossem consumidos. Uma coisa fabulosa, fabulosa mesmo. E dessa forma, então, o templo é consagrado e dedicado, e a arca é transportada. Vem comigo que tem alguns versículos que eu preciso falar com você. Versículo 1. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Muito bem, onde estava a arca? Na cidade de Davi. Lá, perto, ali no Monte Sião, ali, que é Jerusalém, né? Mas a cidade de Davi estava ali. E olha, quando é que essa arca foi parar ali? Vamos lá? Em Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, a gente lê o dia que a arca foi levada por Davi para Sião. Isso, então, quer saber quando? Então, ó, Davi faz mais ou menos o mesmo movimento. Ele pega a arca, que estava numa tenda, no santuário. Você está no santuário de Shiló. Depois tem que ver. E transporta essa arca para a cidade de Davi. Leia lá depois, segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Tá bom? Muito bem. No versículo 2 aqui. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etani, que é o 7º durante a festa. Que mês de Etani é esse? Mês de Etani. Você está vendo que está sendo usado umas terminologias diferentes de mês? Nós já aprendemos os meses de coisa, mas de repente vem um mês, Ziv, Etani e tal. Às vezes eles usavam os meses babilônicos também. Muito bem. Quando é o mês de Etani? Quando é o mês de Etani? Mês de Etani é mais ou menos setembro e outubro. É o final do verão, né? O final do verão. Tá entendendo? Então, mais ou menos setembro, que é o finalzinho do verão. Verão, claro, no hemisfério norte, né? No hemisfério norte. Então, o mês de Etani é mais ou menos setembro e outubro, tá bom? Versículo 10, vem cá. Versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções do seu ministério, porque a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Muito bem, que nuvem é essa, gente? Que nuvem é essa? Lembra que durante a travessia do deserto, uma nuvem acompanhava o povo? O que era essa nuvem? Eu falei muitas vezes para você. A nuvem que acompanhava o povo no caminho do deserto simbolizava a presença de Deus. Quando a nuvem parava, eles então acampavam e armavam a tenda com a arca e ali eles ficavam. Esta nuvem sempre foi sinal da presença de Deus. Muito bem, quando a arca é colocada lá dentro, a nuvem vem e enche o santuário, ratificando assim que a presença do Senhor se encontra ali. Versículo 16, cadê 16? Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Tá bom. Muito bem. Desde o dia, olha, presta atenção, desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel. Ok. Acompanha comigo, o povo vem, passa o Rio Jordão e as tribos se espalham. Lembra de todas as tribos? Judá, Simeão, do lado de cá, Ruben, Gad, Manassés, lá em cima Neftali, Zabulon. Lembra de tudo isso? Efraim, Manassés. Lembra de tudo isso, tá? Ora. Deus não escolheu nenhuma cidade
das tribos de Israel, mas foi escolher justamente Jerusalém. Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Jerusalém pertencia a quem? Pertencia aos jebuseus. Estava ali na região de Benjamim, região de Benjamim, mas a cidade de Jerusalém, ela não foi dominada pelos israelitas, ela não havia se tornado uma cidade dos israelitas. As tribos estavam todas dispostas, 12 tribos, todas dispostas, Mas a cidade de Jerusalém estava ali, ó. A cidade de Jerusalém pertencia aos jebuseus. O que acontece? Davi, quando se torna rei, ele conquista aquela cidade que pertencia aos jebuseus, chamado Jerusalém, e aí ele transforma esta cidade na cidade de Davi, na cidade onde a arca vai ficar, na cidade sede, na cidade capital. Que cidade importante. Então, olha que interessante, esse versículo fala: desde o dia que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Ele escolhe Davi escolhe a cidade de Jerusalém, transforma a cidade de Jerusalém em cidade de Davi, e ali é que vai estar a arca. Tá bom? Versículo 23. Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Peraí, eu esqueci de falar uma coisa para você. Não, peraí, isso é importante você saber. Versículo 12, voltamos aqui. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Isso aqui significa o seguinte: quando se coloca a arca dentro do Santo dos Santos, Salomão diz: o Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Deixa eu te falar uma coisa, algumas Bíblias escrevem que o Senhor habitaria na escuridão. Vamos comigo ver de novo a Câmara do Santo dos Santos? O Santo dos Santos? Vamos de novo? Vamos entrar? Então vamos entrar de novo no Santo dos Santos. Olha aqui, você está vendo o Santo dos Santos? Você está vendo aí os dois querubins, são esses animais de 4 patas, com cabeça de homem, com asas que uma encosta na outra. Olha que interessante, olha agora de cima aqui, você vê que neste Santo dos Santos não há janela nem para entrar ventilação e nem para entrar luz. Quando se fecha a porta do templo se fica na completa escuridão. Lá dentro só tem esses animais, as paredes são revestidas de ouro, e quando se fecha a porta do Santo dos Santos, completa escuridão. Ok? Então veja aqui, por isso nesse versículo 12, Salomão diz: o Senhor declarou que habitaria na escuridão. Na escuridão, ou seja, ele ficaria encerrado ali. E somente o sumo sacerdote poderia entrar ali naquele momento. Ok? Ok. Vamos lá, versículo 23. Peraí, já falei. 23. O Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Muito bem, gente, o que é isso aqui? Quem começou a fazer essa oração? Quem começou a presidir esse sacrifício? O Salomão. Como eu disse para você, gente, é importante lembrar, os reis, naquela época, não eram somente líderes políticos e militares. Naquela época, na época do rei Salomão, eles podiam, eventualmente, oficiar como sacerdotes, presidindo sacrifícios, holocaustos e fazendo orações. Isso antes do exílio. O exílio da Babilônia aconteceu quando? 587 a.C. Então, o exílio da Babilônia. Todo o povo foi levado para ser escravo de Nabucodonosor lá no ano 587 a.C. Tá bom? Depois esse povo vai voltar, depois do exílio. Atenção,
Antes do exílio, o rei tinha prerrogativas de sacerdote, podia oficiar sacrifícios, holocaustos, fazer preces, levar a Deus oferendas, tudo isso. Depois do exílio da Babilônia, depois acabou. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Um não faz o que o outro faz, tá bom? Mas aqui o rei Salomão assumiu-se como sacerdote na hora da dedicação do templo. Versículo 30, cumprido esse hoje, né, gente? 30, ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouvi-o dos altos de vossa morada no céu, ouvi-os e perdoai-o. Muito importante isso aqui, ó. A Bíblia deixa claro que Deus está ali no templo, mas a sua presença não se limita ao templo. Por quê? A sua presença não se limita ao templo, por quê? Porque depois, na oração de Salomão, vai dizer de qualquer lugar que você rezar, estando no templo ou não estando nele, Deus vai escutar você. Então, olha que interessante. Ouvi a súplica do vosso servo e do vosso povo Israel quando orarem neste lugar. Ouvi-o do alto de vossa morada no céu, ouvi-o e perdoai. Então, deixa eu te falar. Em qualquer lugar que você estiver, você pode rezar e ele vai atender. Logo depois vai dizer, o templo está aqui. Voltado para o templo, de qualquer lugar você pode rezar e vai atender. Então a presença de Deus não se limita no templo. Ouvi-os do alto da vossa morada. Presta atenção. Do alto da vossa morada significa lá do céu, né? Então, ouvir aqui no templo, neste lugar, e ouvir do alto da vossa morada. Da vossa morada significa do lugar que você mora. Então, Deus, a presença de Deus não se limita no templo. A presença de Deus no templo é uma coisa verdadeira, que está ali, Deus se faz presente ali. Mas Deus está também no alto da vossa morada, por isso eu posso rezar de qualquer lugar também. Depois Jesus vai falar isso, né? Tem uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Versículo 31. Se alguém pecar contra o seu próximo e fazendo-o jurar, for tomado juramento diante de vosso altar nesse templo, vós dos altos do céu fareis justiça e tal. Deixa eu explicar o que é isso. Isso aqui chama juízo de Deus. Deixa eu explicar o que é o juízo de Deus, que é interessante a gente saber. Então aqui no versículo fala, se alguém pecar contra o seu próximo, fazendo-o jurar, e for tomado juramento de vosso altar, diante de vosso altar nesse templo. Presta atenção. For tomado juramento diante de vosso altar nesse templo. Jurar diante do templo de Deus é chamado juízo de Deus. Deixa eu te explicar aqui que é o juízo de Deus. O juízo de Deus era uma coisa muito séria. Então, Salomão já determina aqui, se for feito um juramento diante do templo do Senhor, diante do altar do Senhor, isso será chamado juízo de Deus. Juízo de Deus era um costume seríssimo de juramentos feitos diante do templo. Como é que funcionava? Diante do altar, as partes pronunciavam maldições, um contra o outro. Então, por exemplo, eu pronunciava a minha maldição contra você, você contra mim. E você dizia que e você também pronunciava a maldição contra você, caso você estivesse mentindo, e eu pronunciaria maldições contra mim, caso eu estivesse mentindo. Está entendendo? Isso era chamado juízo de Deus. Então, juízo de Deus, as partes pronunciavam maldições um contra o outro e contra si mesmo. Entendeu? Por exemplo, assim, olha, a gente tem uma pendenga, vamos supor, eu tenho uma pendenga com outro lá, não sei o quê, ninguém sabe. Então vamos para o templo. Chegamos no templo, tal. Chegamos diante do sacerdote, tal. Nós queremos aqui fazer o juízo de Deus. Juízo de Deus? Tal. Juízo de Deus como que é? Então, tem o meu adversário aqui, e eu digo para ele, maldito seja você, se você estiver mentindo, que caia a maldição sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre os seus filhos. Aí ele de lá
falava para mim: maldito seja você, se você estiver mentindo, que caia sobre você a lepra, a doença e tal. Tá. Aí, o juízo de Deus, aí eu falaria assim, faria imprecações sobre mim, faria maldições sobre mim. Se eu estiver mentindo diante de Deus, que caia sobre mim a doença, a peste. E o outro lá fala: se eu estiver mentindo, que caia sobre mim a doença, a peste, a maldição contra o meu. Aí o sacerdote então invocava a presença de Deus justamente para que o culpado recebesse a maldição se ele estivesse mentindo, né? Então, na verdade, o juízo de Deus era em casos raríssimos. E a pessoa ficava meio com medo, né? Se realmente a pessoa estivesse mentindo e ela proferisse maldições sobre si, viria tudo sobre ela. Então, esse é chamado juízo de Deus. Juízo de Deus, só para a gente lembrar, as partes pronunciam maldições um contra o outro e contra si mesmo. E aí o sacerdote vai dizer que cai a maldição sobre aquele que está mentindo. E o juízo de Deus era em casos excepcionais em que era invocado, né, justamente o juízo de Deus numa sentença que não houvesse como resolver. Gente, você sabia que continua esse costume até hoje entre nós? Né? As pessoas falam no dito popular: que caia um raio sobre mim se eu estou mentindo. Isso é de juízo de Deus, né? Que meu corpo cubra de doenças se eu estiver falando mentira, né? As pessoas falam assim: que eu tenha que aconteça algo de ruim, né? Juro pelos meus filhos, juro pela minha família. Então isso é muito do resquício do juízo de Deus, né? Que cai um raio sobre minha cabeça se eu estiver falando mentira. Isso era geralmente o juízo de Deus, ou seja, você proferiu uma maldição sobre si próprio, né, caso você estivesse mentindo, né? Interessante o juízo de Deus. E para terminar aqui, deixa eu falar aqui, só tem mais, meu Deus, muito grande esse capítulo hoje. 44. Quando o vosso povo partir para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolheste para o templo, que edifiqueis o vosso nome, ouvi do alto do céu suas preces, suplicai e fazer-lhes justiça. Aquilo que eu te falei. Olha que interessante. O costume de rezar voltado para Jerusalém, né, ele fortaleceu-se cada vez mais. E é importante lembrar disso. Salomão fala: você pode vir ao templo e rezar e Deus vai lhe atender. Ou você pode estar em qualquer lugar do mundo e se voltar para Jerusalém, você vai ser atendido. Isso se reforçou muito, sabe quando? Na época do exílio. O povo foi levado para o exílio da Babilônia. O povo não podia ir no templo, mas eles se lembraram daquilo que Salomão havia falado: se nós nos voltarmos para Jerusalém, para o templo e rezar, Deus vai nos atender. Então esse costume de se voltar para o templo e rezar fortaleceu-se sobremaneira entre os israelitas, principalmente na época em que eles estavam exilados na Babilônia e eles não podiam ir ao templo, então eles se voltavam para o templo e rezavam. Muito interessante isso. Eu disse para você, esse é um costume que passou para todas as religiões, para o cristianismo, para o islamismo, né? Cada um voltado para a sua cidade sagrada. Nós cristãos, volto a dizer, nós católicos tínhamos uma orientação na liturgia até o ano de 1965, o tempo da reforma litúrgica, que todas as igrejas deviam ser orientadas. O que é igrejas orientadas? A palavra orientadas, voltadas para o Oriente. Então as igrejas mais antigas, de repente você está numa cidade e fala: por que essa igreja está virada de errada aqui? Não é que ela está virada errada, é porque ela tinha que estar voltada para o Oriente, mais ou menos voltado para o lugar onde aconteceu a ressurreição, voltada para Jerusalém, ou voltada para onde nasce o sol. Para nós cristãos, né, o sol, ele sempre simbolizou Jesus,
né, Jesus. Então, a missa deveria ser celebrada voltada para onde vem o sol. Ora, o sol da nossa vida, o sol da nossa existência é Jesus. Mas também lembra o fato de estarmos voltados para o Oriente, para Jerusalém, para onde aconteceu justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje não existe mais a obrigação de igrejas orientadas. Todo mundo pode construir igreja de qualquer lado, mas durante muito tempo a orientação que as igrejas fossem orientadas, ou seja, voltadas para o Oriente. Tá bom? Muito bem, vamos lá? Termina aqui. Versículo 60. Cadê 60? Estou achando. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor que é Deus e não há outro fora dele. Isso é muito importante para a consolidação do monoteísmo. A religião que vem de Abraão, né, o judaísmo, né, entre os israelitas, é a primeira religião monoteísta, de uma convicção monoteísta muito forte. E aqui Salomão reafirma isso, o monoteísmo que se expressa de maneira muito clara. Gente, capítulo grande, terminamos aqui, mas conhecemos a maravilha de ver esse tempo dedicado, consagrado e sabendo que a presença de Deus se faz no nosso meio. Mas a presença de Deus no nosso meio só será plena quando Jesus assumir a nossa carne e se encarnar e morar no meio de nós. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleo detribiuda, radix Davidi. Aleluia.